Meu nome é Henrique Dias e eu vou falar sobre o conceito de base. Bases são substâncias que sofrem dissociação em meio aquoso. Ao ser colocado em água, sofre o fenômeno de dissociação iônica, na qual a liberação de íons, um único íon hidróxido em seus cântios variam sendo geralmente metais. A dissociação iônica é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água. A água interage com os íons e provoca sua separação, um fenômeno denominado de solvatação. O processo de dissociação foi descoberto pelo físico-químico Svante Augustin. Para exemplificar o processo de dissociação, podemos utilizar o NaCl, o sal de cozinha. O NaCl é um composto iônico, por isso os íons já existiam. O que ocorreu foi apenas a separação entre eles, através da ação da água. Boa tarde, meu nome é Caio Hermo, faço grupo juntamente com o Henrique Cassiel, mas infelizmente o Henrique Cassiel não vai poder estar presente no vídeo, pois está tendo problemas com a sua internet. Bem, nós ficamos com o tema aplicações de base no nosso dia a dia, que eu estarei explicando ao decorrer desse vídeo. Bem, as bases estão agregadas a produtos de limpeza, alimentos e produtos fármacos, que no caso produtos fármacos são produtos farmacêuticos. E frutas que apresentam o sabor amargo, abrangente, como a banana verde, possui em sua estrutura molécula alcalina, que no caso é o hidróxido de alumínio. E outra base que é comum e utilizada para fabricar o sabão caseiro é o hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica. Uma base forte que apresenta diversos riscos à nossa saúde se não for manipulada corretamente. E é importante também que o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, porém corrosiva, provavelmente da solubilização da amônia em água, o hidróxido de amônio possui diversas aplicações. É utilizada na produção de adesivos para cabelos, produtos de limpeza e gás de refrigeração, feitos agrícolas e até explosivo. Bem, esse foi o nosso tema, espero que tenha gostado. Uma boa tarde. Oi, boa tarde, meu nome é Eliseu Borges, sou da turma IMEC 11 e hoje irei falar sobre as características das bases. Bom, as características das bases são solução aquosa ou solução alcalina. Tem pH maior do que 7 em condições normais de temperatura e pressão. As bases são formadas por cálcio metálico ligado ionicamente a uma hidroxila, com exceção do hidróxido de amônia. Olá, professora. Eu vou falar um pouco das classificações das bases, que basicamente se dá através do número de hidroxilas que uma molécula contém dentro de si, que podem ser monobases, com apenas uma hidroxila, dibases com duas hidroxilas, tribases com três hidroxilas e tetrabases com quatro hidroxilas. Outro tipo de classificação é a classificação do grau de dissolução das bases. Sendo elas a base forte, que tem um maior poder de dissolução em meio aquoso. Nessa base, as moléculas se dividem entre si, entre íons, ânions e cátions, para formar outras moléculas. As bases são formadas por elementos das famílias 1A e 2A da tabela periódica. Já as bases fracas são aquelas que não se dissociam tanto quando estão em meio aquoso. Essas bases elas são formadas geralmente por elementos da tabela periódica. Essas bases geralmente são formadas pelos metais de transição e o hidrogênio. E é isso. Boa tarde, eu sou a aluna Giane Rossi e irei apresentar sobre a nomenclatura das bases. Na verdade, o assunto foi dividido entre dois alunos, eu e o Cadu Repolho. Infelizmente, o Cadu não pôde estar presente para a apresentação porque ele está sem celular. Mas ele foi um aluno bastante participativo no decorrer da semana, com pesquisas e elaboração do trabalho. Sobre a nomenclatura das bases, é fundamental
analisarmos a fórmula, pois geralmente elas apresentam em comum a hidroxila, e o que diferenciam é o que vem no primeiro grupo, que geralmente são cátions. A nomenclatura é dada por hidróxido de mais o nome do elemento, que geralmente são metais. Por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de sódio. Agora, as bases que apresentam a carga variável, como por exemplo o ferro, elas precisam vir acompanhadas ao final do seu nome com o número romano, ou com o sufixo ico, para quando tiver a carga maior, ou com o sufixo oso, para quando a carga for menor. Agora o aluno João vai exemplificar como funciona essa nomenclatura. Bem, os exemplos de base não se restringem somente ao ferro, que é representado pelo Fe. Bem, vamos ver o exemplo a seguir. Aqui diz: o ferro pode ser a carga Fe2+, que para quem não sabe, Fe significa ferro, ou Fe3+, que formarão as bases FeOH2. Para quem não sabe, OH se refere à hidroxila, e FeOH3. Veja como fica a nomenclatura de cada uma. O FeOH2 vai ficar hidróxido de ferro 2 em algarismo não romano, ou hidróxido ferroso, enquanto que o FeOH3 vai ficar hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Bem, os exemplos de base não se restringem somente ao hidróxido de ferro, representado pelo FeOH3. Nós temos outros exemplos, como por exemplo, o hidróxido de sódio, representado pelo NaOH. Nós temos o hidróxido de amônio, representado pelo NH4OH. Nós temos o hidróxido de potássio, representado pelo KOH. Nós temos o hidróxido de magnésio, representado pelo MgOH2. E também nós temos o hidróxido de cálcio, representado pelo CaCOH2. Bom, para esse experimento, utilizaremos o limão e o bicarbonato de sódio. Primeiro, vamos começar colocando a água de limão em um recipiente transparente, de preferência, ou um copo, qualquer coisa do tipo. Iremos adicionar a água de limão. Bom, o intuito do experimento é mostrar o que ocorre quimicamente quando misturamos com uma base, que no caso é o bicarbonato, e aí adicionamos o bicarbonato de sódio na água de limão. Mas por que ele irá produzir espumas? Bom, isso se chama neutralização. As reações de neutralização ocorrem quando um ácido, que é o limão, e uma base, que é o bicarbonato de sódio, formando sal e água. Quando misturamos um ácido e uma base, uma substância irá neutralizar as propriedades da outra, pois elas reagem quimicamente entre si, e por isso essa reação é denominada de reação neutralização. Boa tarde, meu nome é Fernando Didier e eu vou apresentar uma atividade sobre bases inorgânicas. Bom, como a apresentação acabou de começar e a gente só viu o conceito dessas bases, então eu vou apresentar uma questão um pouco mais fácil, que diz o seguinte: o hidróxido de sódio, também conhecido no comércio como soda cáustica, foi um dos produtos responsáveis por contaminar o rio Pomba, em Minas Gerais, causando um dos piores desastres ecológicos do Brasil. Então, sobre essa substância, é incorreto afirmar que: letra A, ela tem fórmula NaOH. Letra B, ela é um composto iônico. Letra C, ela se dissocia em água. Letra D, ela é utilizada na produção de sabão. E letra E, é uma molécula insolúvel em água. Então, para responder essa atividade, a gente vai respondendo uma a uma até sobrar a única questão que está errada, a única alternativa errada no caso. Então, a letra A diz o seguinte: tem fórmula NaOH. Essa alternativa está certa, pois Na significa sódio e o OH significa o hidróxido, sendo assim a alternativa A correta. Letra B, é um composto iônico.
Essa alternativa também está certa, pois é um composto iônico mesmo. É a ligação entre um metal alcalino e o hidróxido. Letra C. Se dissocia em água. Como a gente pôde ver no slide anterior, essa alternativa está certa, pois ele realmente se dissocia em água. Agora, sabendo que a alternativa A, B e C estão certas, sobram apenas a alternativa D e a alternativa E. A alternativa D diz o seguinte: é usada na produção de sabões. Realmente, o hidróxido de sódio é usado na produção de sabões. Também é usado para limpar piscinas e entre outros. Ou seja, a alternativa errada é a alternativa E, que diz que o hidróxido de sódio é uma molécula insolúvel em água. Essa alternativa está errada em 2 quesitos. Primeiro, que o hidróxido de sódio não é uma molécula, afinal, como a gente já disse, é um composto iônico, e molécula só vale para compostos moleculares, né? E a segunda parte é que diz que ele é insolúvel em água, e o que não é verdade, pois afinal, o hidróxido de sódio é bastante solúvel em água. Como eu disse, ele é usado para limpar piscinas até, afinal ele tem uma base bem forte. E é isso, obrigado.